Boa noite, sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Esse é o quarto culto desse domingo. Parabéns pela sua decisão, parabéns pela sua escolha de vir cultuar o Senhor nesse dia, amém? Você também que nos acompanha através do YouTube, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Envia esse link para o máximo de pessoas, para assim como nós também que estamos aqui, ser alcançado pela palavra de Deus, amém? Amém, queridos? Meu nome é Cleito Corrêa e eu estou aqui hoje para trazer uma palavra da parte de Deus para a sua vida, amém? Pastor Lima estava escalado, construiu essa mensagem, mas infelizmente ele foi acometido de uma virose e não foi possível estar aqui. Inclusive eu queria te convidar agora, vamos orar pela vida do nosso pastor, amém? Aí mesmo na sua cadeira. Pai, em nome de Jesus, colocamos diante do Senhor a vida do pastor Lima e pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor alcance ele agora com cura do Senhor, restaura o seu físico. Nós declaramos toda inflamação, toda coriza, toda dor de cabeça, todo mal-estar saindo do seu corpo agora, pelo nome poderoso do Senhor Jesus. Nós também pedimos, Senhor Espírito Santo, que o Senhor acalme o nosso coração. Nós dedicamos a nossa atenção para o Senhor. Faz conforme a tua vontade. Nos faz experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A nossa atenção é inteiramente do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós vamos falar sobre a construção de uma família. Essa mensagem ela vai ser continuada domingo que vem e eu quero pedir para os irmãos convidar o máximo de família. Convide os seus irmãos, seus amigos, colegas de trabalho, porque vai ser poderoso. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, aí no livro de Salmos, capítulo 27, a partir do versículo 1. Se você não trouxe a sua Bíblia, ligue ela aí no seu telefone, ou então acompanhe conosco aqui no telão, amém? A palavra do Senhor diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Amém? Querido, esse salmo, assim como outros, são atribuídos a Salomão. Salomão foi presenteado com uma grande sabedoria. Então, os salmos têm um valor muito especial para nós. São instrumentos de Deus para a nossa vida, são instrumentos de sabedoria. E esse salmo que nós acabamos de ler, que é atribuído a Salomão, ele tem como finalidade, como tema, a sabedoria, e o intuito dele é nos mostrar que sem a bênção de Deus, todo o trabalho humano é inútil. Ele tem como finalidade nos mostrar que se vamos construir alguma coisa, nós precisamos começar pela base, e a base é o Senhor, e a base é Deus, amém? E nós vamos caminhar hoje numa mensagem que fala a respeito de uma construção muitíssimo importante para as nossas vidas. Nós vamos falar sobre a construção de uma família, até porque uma família, ela não surge por acaso, uma família, ela não nasce por acaso, as pessoas não surgem por acaso, amém? Todos nós viemos de uma família, todos nós nascemos de uma família, amém? Por isso é importante aprender com relação à família. É por isso que é importante aprender sobre como começar uma família, como edificar uma família, como estabelecer uma família. Amém? Visto que quase todos não tivemos esse privilégio de sermos instruídos. A maioria dos casamentos começaram como? Conheceu, gostou, juntou e foi ficando. Pelo menos no meu caso não foi diferente. No meu caso foi assim. Não tive preparação, não tive uma instrução. A maioria de nós não temos instrução para começar um casamento. E é importante nós falarmos sobre isso, sobre essa capacitação, sobre essa preparação
para a construção de um casamento. Sabe por quê? Porque o mundo, porque a humanidade, porque as pessoas, elas estão caminhando cada vez mais acelerados em oposição às coisas de Deus. Elas estão caminhando contrário aos princípios bíblicos. É cada vez mais difícil construir uma família sólida, uma família duradoura. Está cada vez mais difícil construir uma família conforme os padrões de Deus. Está cada vez mais difícil construir um bom casamento, porque nós somos bombardeados. O casamento, a instituição sagrada, ela está sendo bombardeada, desvalorizada, desqualificada. Não é fácil encontrar exemplos de famílias que sirvam de referência para os nossos jovens, para os casais que querem agora começar essa construção. Infelizmente, até mesmo dentro da igreja, tem uma grande deficiência de se viver esse propósito. E é por isso que é importante conversarmos sobre família. É por isso que é importante aprendermos sobre como construir uma família. Talvez você já esteja casado, talvez você diga, não, mas eu já estou casado, já construí a minha família. Mas querido, nunca é demais aprender. Porque a família é uma construção que ela está sempre precisando de reparos, sempre precisando de consertos, de avanços, de investimentos. Eu comprei a minha casa faz mais ou menos 2 anos, comprei uma casa toda perfeita, 2 anos, e já precisa de reparo. E já precisa de conserto. O casamento também é assim. Não é casou e nunca mais precisa. Não, precisa de conserto, precisa de investimento, precisa de crescimento. Por isso que é importantíssimo aprender sobre isso. Nós, a igreja, temos esse compromisso de promover a família, de falar bem dessa instituição. Sabe por quê? Porque essa instituição chamada família não foi uma ideia humana, não foi uma ideia de alguém, teve uma ideia. Foi o próprio Deus que instituiu a família, que idealizou a família e que sustenta a família, amém? Muitas famílias se desfazem, muitas famílias estão se desfazendo e deixando um rastro de insegurança, de ódio em uma geração de crianças e adolescentes indisciplinadas e emocionalmente adoecidas. Nunca se viu tanto na história, famílias sendo destruídas, nunca se viu tantos divórcios como nós estamos experimentando na geração atual. Nunca foi tão fácil e tão rápido se divorciar. As pessoas já casam pensando em separar. O casamento virou um negócio, virou um contrato. As pessoas casam já com o plano B no bolso. Não, eu vou casar, se não der certo, separa. É isso que o mundo prega. Porém, eu quero reforçar para vocês que o casamento é uma instituição criada por Deus e que Deus odeia o divórcio. De tão sério que é. Amém? Se esses casamentos estão se deteriorando, deixando um rastro de uma geração adoecida, essas vítimas vão reproduzir o que nos seus relacionamentos? Vão reproduzir os mesmos traumas, vão acabar reproduzindo as mesmas mazelas que viram acontecer nas suas famílias. No entanto, queridos, nós como igreja precisamos nos posicionar, precisamos dar o exemplo, precisamos aprender, precisamos caminhar e ensinar, valorizar, defender a família, amém? Eu lidero jovens, eu e minha esposa, uma equipe poderosa, nós somos pastores de jovens nessa igreja, e nós nos deparamos com jovens que não querem mais casar, que perderam o desejo de casar, de constituir uma família.
jovens que não acreditam mais no casamento, porque não tem treinamento, não tem preparação, não tem outras famílias que fomentem isso neles, olham para suas casas e não têm exemplos, e olham para o mundo e vê o mundo pregando a banalização da família. Pesquisas mostram que muitas pessoas não acreditam mais no casamento. É muito fácil, pesquisa aí. O índice de divórcio no Brasil, separações, recasamento, traumas causados pela separação. Pesquise, você vai ver. As pessoas não estão mais acreditando, as pessoas não querem mais valorizar. Por isso que é necessário falar sobre família. E se nós vamos falar sobre a construção de uma família, nós temos que começar pela base. E a base da construção familiar é Deus. São princípios bíblicos. Eu não sei no seu caso, mas talvez a maioria dos adultos com mais de 20 anos de casado, não tivemos essa preparação. Não fomos ensinados, não fomos orientados como se preparar para um casamento. Os meus pais não me prepararam para um casamento. Os pais da minha esposa não prepararam ela para um casamento. Sabe como eu casei? Eu conheci a minha esposa, comecei a namorar. Um ano e pouco eu já estava junto, nós já estávamos amigados. Graças a Deus, Jesus entrou na nossa vida. Nós começamos a conhecer princípios bíblicos, princípios de Deus. As escamas dos nossos olhos começou a cair. Nós começamos a perceber que nós estávamos em pecado. Eu lembro de um dia que eu cheguei na igreja e procurei meu pastor e eu disse assim: pastor, eu queria dar um tempo da igreja. Ele falou: mas por que, meu filho? Você é tão uma bênção. Não, é porque fui falando, tem algumas áreas que eu não consigo vencer. E ele: não, meu filho, mas é um processo, sabe, a transformação é um processo, a libertação é um processo. E eu fui falando e falando, até que os meus argumentos acabaram e eu não conseguia mais esconder o real motivo de querer sair da igreja. Até que eu falei para ele, 60 e poucos anos: pastor, na verdade eu tenho uma namorada. Ele falou: mas meu filho, não é pecado namorar. Eu disse: não, mas é que eu vivo com ela. Ele falou: não, mas aí não pode, aí você está em pecado e tal. Pois é, eu sei disso, agora eu reconheço, mas eu não sei como mudar isso. Aí ele me falou, foi a primeira pessoa que me falou de casamento. Ele disse: por que vocês não casam? Eu falei: mas eu não sei nem como é que casa, por onde que começa, como é que faz? Não, chamou o secretário da igreja, pega o nome dele, nós vamos ensiná-lo. Nos inscreveram numa turma e nós começamos a aprender sobre casamento, como é que casa, vai no cartório e o que precisa. Sabe qual foi o conselho que eu recebi quando eu disse que eu ia casar? A minha mãe disse o seguinte: por que você vai fazer isso? Vocês já estão juntos mesmo. Sabe o que a mãe da minha esposa falou? A família dela falou: por que vocês vão fazer isso? Só perder tempo, dá uma trabalheira para separar, vocês já estão juntos. Eu tenho certeza que muitos aqui foram nesse contexto. Nós não tivemos uma preparação, mas graças a Deus, a igreja do Senhor, pessoas começaram a me ensinar. E se hoje eu tenho 18 anos, 20 anos de casado, temos 3 filhas, pela graça e a misericórdia de Deus. Não foi fácil, não está sendo fácil até agora, mas quando nós chamamos Jesus, chamamos Deus, estabelecemos princípios para o nosso casamento, mesmo que tenha começado errado, há uma durabilidade, há uma certeza de que Jesus, de que Deus irá te dar vitória. Amém? Mas as pessoas estão perdendo essa confiança, perdendo a admiração no casamento. Estão seguindo o conselho do mundo. Para que você vai casar? Para que você vai construir uma família? Por que você vai perder tempo, gastar dinheiro? Muitos pensam assim. A humanidade tem perdido a admiração pelo que há de maravilhoso. O amor, a empatia, a misericórdia
sentimentos comuns de uma família saudável. Por que nós precisamos falar de família? Por que nós precisamos falar da construção de uma família? Porque a família é a base de tudo. A família é a base de tudo. Tem alguém aqui que nasceu fora do contexto de uma família? Só apareceu assim? Tem? Teve alguém que nasceu sem um pai, sem uma mãe? Não, todos nós nascemos num contexto familiar. Todos nós nascemos dentro de uma família. A não ser Adão, que foi criado por Deus, mas logo depois de receber o Espírito de vida, Deus fez Eva e formou a primeira família, e deu ordem a eles encher a terra, povoar a terra, multiplicar sobre a terra. A primeira família deu origem a todas as outras famílias. Família sempre esteve nos momentos mais importantes da história da humanidade. O pecado estava estava abominável aos olhos de Deus. E Deus decidiu destruir a humanidade, mas Ele encontrou uma família. Vocês sabem quem? Noé. Deus viu na família de Noé justiça, honestidade, retidão, padrões bíblicos, e decidiu recomeçar através de uma família. Noé e sua família receberam o direcionamento de Deus, as ordenanças de Deus, fizeram uma arca, entraram na arca, obedeceram, passaram um tempo, repovoaram a terra. Deus repovoou a terra, reiniciou, recomeçou através de uma família. Abraão e Sara, Deus uniu Abraão e Sara, e a partir deles deu início a uma nação, na qual o Filho de Deus nasceria dessa nação. Que maravilhoso, através de uma família. José e Maria receberam o privilégio de ser os pais do Filho de Deus, de ser os pais terrenos do nosso Salvador. Que privilégio! Deus poderia ter feito com que Jesus nascesse de diversas formas. Ele é Deus, mas Ele escolheu uma família. Uma família. Isso já é suficiente para entendermos o valor dessa instituição. Nada se faz, nada se começa, se não partir de uma família. Amém? E eu te pergunto, será que é possível o ser humano manter a essência da criação de Deus? Será que é possível o ser humano olhar para a família pela mesma ótica de Deus? Sim, é possível. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós, como igreja, precisamos nos levantar para defender, para promover e propagar a família. Amém? Tem algum jovem aqui nesse lugar que ainda não casou, mas deseja casar? Levanta a mão. Pode ficar, não fica com vergonha não. Amém, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque lá fora os jovens não querem casar. Eles estão desacreditando na família. Eles querem os dividendos de um casamento, o sexo, mas não querem o compromisso. Graças a Deus pela vida de vocês que sonham em casar. Essa mensagem é muito importante para você, jovem, para você não errar, porque essa é uma das escolhas mais importantes da sua vida. Escolher com quem você vai casar, escolher quem vai fazer parte da sua vida. Amém? É uma decisão muito importante. Você que é jovem e ainda não casou, leia esse salmo comigo, Salmo 119, a partir do versículo 9. Salmo 119 diz assim: como purificará o jovem o seu caminho?
obedecendo conforme a tua palavra, observando conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Bendito és tu, ó Senhor. Ensina-me os teus estatutos. Você que ainda não casou, mas que deseja casar, você precisa estabelecer padrões para você. Você precisa estabelecer padrões para você não errar. E um dos padrões é ter o coração puro. Ter o coração puro é uma linguagem figurativa que expressa devoção, dedicação, adoração a Deus. Você não quer errar, então seja um jovem que estabelece os seus padrões em Cristo. Você quer acertar na sua escolha? Escolha alguém também que tenha esses padrões. O Salmo 24, a partir do 4, ele define uma pessoa com coração puro como o seguinte: uma pessoa com coração puro, quem é correto no agir. Estabeleça esse princípio para você. Seja honesto no seu agir. Pensamento limpo. Não permita que impurezas ocupem os seus pensamentos. Quem não adora ídolos, quem não faz promessas falsas. Estabeleça princípios para você e para aqueles que você vai permitir entrar na sua vida. Como pode um jovem manter o seu caminhar puro? Obedecendo os conselhos da palavra de Deus. De todo o meu coração te busquei. Jovens, moças, escolham pretendentes que temam o Senhor, que amem o Senhor de todo o coração. Não entregue o seu coração para qualquer um. Amém? Não entregue o seu coração para qualquer um. Tem algumas pessoas que dizem: porque não tem homem de Deus para casar, porque não tem mulher de Deus para casar. Tem sim, querido. E sabe onde eles estão? Escondidos no Senhor. Para você encontrar um jovem desse, uma mulher dessa, você precisa primeiro acessar o coração de Deus. Você acha que Deus vai te entregar, sendo que, se você não tiver compromisso com Ele? Sabe por que é preciso falar na construção de um casamento? Porque casamento é importante para Deus. E é de extrema importância o empenho de cada pai e cada mãe no ensino dos seus filhos, no sentido de prepará-lo para a construção do seu futuro casamento. Quem são os pais e mães que estão aqui? Levanta a mão assim, eu quero ver vocês. Amém. Nós temos um compromisso, nós temos uma obrigação de ensinar os nossos filhos. Talvez você diga: mas eu não recebi ensino nenhum. Mas hoje você conhece a verdade. Hoje você é salvo. Você já aprendeu princípios. Se você permanece casado, certamente porque você tem aplicado princípios de Deus no teu casamento. Nós temos a necessidade de ensinar os nossos filhos corretamente. Ensinar os nossos filhos. Sabe por quê? Não se constrói nada relevante na vida sem um bom planejamento. E os jovens, por si só, eles não vão pensar: eu preciso pensar no meu futuro. É nossa obrigação como os pais despertar isso neles. Como eu falei para vocês, eu não tive nenhum treinamento para me casar. Eu me casei sem saber, eu me juntei, eu fui vivendo. Cristo entrou na minha vida e mudou a minha história. Mas nem todo mundo pode dar essa sorte, ou pode ser alcançado dessa maneira. Valeu para mim talvez, mas eu conheço tantos outros, e a fila de divórcio tem crescido.
por pessoas que não estabeleceram padrões, não se qualificaram e foram se juntando, e foram casando, foram construindo famílias de maneira, desastrosa. A construção de uma família saudável exige cuidado e planejamento. Então você como pai, você como mãe, tem essa obrigação de ensinar os seus filhos, de instruir os seus filhos. Em primeiro lugar, o jovem que quer ter um casamento saudável, ele precisa ser saudável. Ele precisa ser uma pessoa saudável. Amém? Fisicamente, emocionalmente, socialmente, espiritualmente. É a primeira para o teu planejamento. Está planejando casar? Então, seja uma pessoa saudável. Trabalhe para se tornar uma pessoa saudável, equilibrado. Ou pelo menos, busque isso. Busque ser uma pessoa saudável. Segundo, os pais, eles têm um papel muito importante nesse processo. Chame os seus filhos, ensine os seus filhos, aplique em sua vida. Deixa eu te falar uma verdade. Eu não sei que fase do casamento você está agora, mas o casamento, ele não é algo estático, estável. Ele tem altos e baixos, e é necessário, é normal. O que vai determinar se a tua casa não vai ser derrubada é a base. Por isso, se você está vivendo um momento muito bom, não é hora de relaxar. Você precisa continuar buscando Deus para o seu casamento. Continue buscando conhecimento. Se você está vivendo uma fase ruim, você não tem que desistir. Você precisa urgentemente convidar Deus para o seu casamento, aplicar verdades no seu casamento, renunciar, recomeçar, reconhecer. Os pais têm um papel muito importante nesse processo na vida dos seus filhos. Eu ouvi uns anos atrás um sermão do pastor Sabá, ele conversando aqui com a igreja, ele dizia que ele estabeleceu um padrão para os filhos, para a família. E ele dizia que uma vez por semana ele saía com um dos filhos para conversar, para falar sobre assuntos do coração dos seus filhos. Eu falei, cara, isso é legal. Eu já estou atrasado, eu sou pai de 3 meninas. Então eu comecei a conversar com as minhas filhas sobre relacionamentos, sobre paixão, sentimentos. É estranho no começo você chamar assim, minha filha, como é que está seu coração? Está bem, pai, batendo. Não, mas você já gostou de alguém? Está gostando de alguém? Que isso, pai? Não, filha, você pode falar. Não é pecado você se apaixonar, sabe? Você precisa ter sabedoria para saber o que fazer com esse sentimento. O que você vai fazer com esse sentimento que pode te levar para o pecado. Então é importante a gente falar sobre isso. É difícil, mas o Espírito Santo dá graça e a gente começa a fluir. Cara, fica tão bom. Você começa a conhecer os teus filhos, sabe? E você começa a construir padrões para eles. Você começa junto com eles a estabelecer padrões. Você começa a perguntar: como é o marido que você deseja para você? É branco? É alto? É magro? É rico? É pobre? É brasileiro? É estrangeiro? E você vai construindo junto com elas. E isso é muito bom, sabe por quê? Porque os nossos filhos, as nossas filhas, por mais que sejam crentes, elas não são imunes. Elas vão um dia chegar para você e vai dizer: eu estou apaixonada, eu estou apaixonado. Minhas filhas já chegaram para mim, já chegaram falando assim: pai, tem um colega lá que chegou para mim e disse que ele queria conversar comigo. E aí? Ele falou que não me via só como amiga, que ele estava sentindo algo a mais. Aí eu já começo: será que não era dor de barriga? Não, era algo a mais. E aí, fala, o que ele falou? Então, ele disse que gostava de mim, que eu era linda e tal, isso. Você já sabe.
Inteligente você já sabe, amada você já sabe. E aí o que você fez? Eu ouvi, ele falou tudo, eu falei, tá bom, obrigado, vou embora. Legal. Mas já aconteceu das minhas filhas também chegarem e falar, pai, eu estou apaixonada. Estou gostando de um rapaz, de um garoto. Ah, que legal, vem cá, como é que ele é? Ah, ele é assim, assado, assim, assado. Aí eu lembra da lista? Lembra do padrão que nós dois estabelecemos? Qual a sua idade, minha filha? Ah, eu tenho tantos anos, então é na hora, tá, você tem que aprender realmente sobre isso, conversar sobre isso, mas não de namorar. Como é que ele é? Ele é assim, ele... Tem uma das minhas filhas que falaram o seguinte, ela não quer casar com brasileiro. Ela disse assim, pai, eu não quero casar com brasileiro, eu quero morar no Canadá, e de preferência eu quero casar com um canadense. Eu falei, pá. Então, os gaviões aqui brasileiros, tira o olho. Se você não é canadense, tá? É Canadá, viu, gente? Não é no Cantar, não. Porque alguém falou assim, tinha um monte de gente do Cantar ali querendo. Canadá. Então, quando você constrói esse relacionamento com os teus filhos, a conversa flui. Sabe? Você conhece o coração, o sentimento dos seus filhos. Uns 2 anos atrás, uma família nos procurou desesperados, porque nós tivemos uma conferência sobre sexualidade e eles nunca tinham conversado com seus filhos sobre sexualidade. E eles tiveram a infeliz notícia de que uma das suas filhas estava gostando de uma outra menina, estava despertando o interesse sexual por outra menina. Isso poderia ter sido prevenido ou talvez descoberto, porque quando você começa a conversar, porque não é normal uma menina, um menino de 18, 20 anos nunca ter chegado, não gosto de ninguém e tal. Vocês estão me entendendo, papai e mamãe? É por isso que é importante você conversar, dialogar, você se importar com o futuro dos teus filhos, você orar. Eu confesso para vocês que tem horas que dá vontade de comprar uma arma para prevenir. Eu sou pai de meninas, mas eu não faria, nem que eu tivesse. Então a minha melhor arma é a prevenção, é o esclarecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. É conhecer. Filha, Deus tem um padrão estabelecido para você. Deus tem um homem de Deus para você. E você não vai encontrar ele por aí, nessas academias, por aí. Não, você vai encontrar ele no coração de Deus. Você vai encontrar ele escondido no Senhor. Vocês estão me entendendo? É nosso dever como pais instruir os nossos filhos. É responsabilidade dos pais ajudar os seus filhos a se prepararem para serem bons maridos, boas esposas. Porque de si só eles não vão procurar isso. Então, os jovens que me ouvem, os pais que me ouvem aqui, é nossa responsabilidade instruir, ensinar os nossos filhos. Nós passamos por todos os processos em casa. Eu comecei tarde, não sou perfeito, não tenho uma família perfeita, mas quando você aplica princípios de Deus, você é diferenciado. As suas filhas, os seus filhos são diferenciados, a sua família é uma família diferenciada. Amém? Nós passamos por todos os processos em casa e já ajudamos ela nos deveres, mas teve uma época que era a parte prática, elas tinham que fazer comida, né? Cada dia da semana uma ficava responsável do almoço, por exemplo, e nós sofremos demais nesse tempo, porque a gente tinha que comer comida. Então assim, a mãe, olha, você vai fazer o arroz, o feijão, o macarrão, uma salada, uma carne, e tá bom. E o acordo era o seguinte, nós não podíamos criticar, não podia reclamar, tinha que comer. Então eu botava pimenta e o sal, porque é comida ruim, né? A gente dá um jeito com a pimenta e o sal, mas foi importantíssimo. Sabe por quê? Porque elas foram aprendendo. Queridos, hoje em dia tem jovens que não sabem fazer um ovo frito, vai fazer o café, queima a água do café. Como é que tem o iFood, tem o McDonald's, vai viver comendo porcaria? Mas nós estamos falhando como pais, na instrução dos nossos filhos. Nós precisamos ensinar. Lá atrás talvez nós não tivéssemos
as informações que os nossos pais não tinham, as informações que nós temos hoje. Mas uma coisa eles faziam conosco, eles nos botavam para trabalhar, até pela necessidade. As moças de 10 anos, 12 anos já arrumavam uma casa, já cuidavam de uma casa. Jovens de 12, 13, 14 anos já davam sustento da sua casa. Por que nós afrouxamos? Por que nós abandonamos esses princípios? Orar pelos nossos filhos, ensinar eles. Sabe, eu já orei muito e oro muito, eu oro pelas minhas filhas, porque, como eu falei na ministração passada, quando você casa, você não casa só com a pessoa, você casa com a família toda. Eu oro, Senhor, que os futuros esposos das minhas filhas sejam homens de Deus, com famílias equilibradas. Eu não quero ter que estar intervindo, estar sofrendo. Eu oro. Eu já orei, teve uma época que eu coloquei minha filha numa escola, e lá o sistema era o seguinte: quem não colava, não passava. E ela sempre cresceu na igreja, e ela sempre foi instruída sobre honestidade. E ela começou a se desesperar: pai, lá na escola, se não cola, não passa. Um professor dessa escola me chamou e disse: pai, você ama sua filha? Tire ela dessa escola, tire ela dessa turma, porque o nível deles é muito baixo. Eu não posso levar um nível de ensino, porque senão reprova todo mundo, e eu não posso reprovar. Eu estou falando para vocês, minha filha não é especial, ela não é melhor, mas ela foi ensinada em princípios, e quando nós estabelecemos princípios para a nossa vida, os princípios nos promovem, amém? Então ele percebeu algo diferente nela, e ela começou a falar para nós: pai, eu estou com muita dificuldade, estão me chamando de crente burra. Chamavam ela de crente burra, cristã burra, porque ela preferia tirar nota ruim do que colar. Isso é uma facada no coração de um pai. Eu não sabia o que fazer, não tinha como tirar ela daquela escola, e nós começamos a orar por ela, nós começamos a batalhar junto com ela. Nós orávamos, eu faço isso até hoje: vou deixar na escola, Senhor, abençoa a mente da minha filha. Pai, trata com diferença aqueles que te louvam, aqueles que te amam, aqueles que são fiéis ao Senhor. Pai, faz com que ela seja honrada nesse lugar. E nós começamos a orar e começamos a celebrar as pequenas conquistas. As notas foram melhorando e as coisas foram evoluindo, e nós fomos celebrando isso. Foi algo fantástico para a minha família, porque nós experimentamos juntos. Quantos jovens estão sofrendo nas escolas por omissão dos seus pais, porque os pais não querem nem saber qual a dificuldade que ele está enfrentando, não quer nem saber o que ele está vivendo. Amém? Vocês concordam? Eu comprei uma roupa para minha filha de 8 anos, semana passada, para ela ir para a escola, um casaco de frio. Ela foi 2 dias e levaram o casaco dela. E ela correu para mim. Eu poderia ter dito assim: não, filha, essas coisas acontecem. Eu estaria ensinando ela. Então nós fomos na escola, nós fomos na direção, nós conversamos com a professora. Eu mostrei para ela que aquela atitude que alguém tinha feito era totalmente errado. Mas depois eu fiquei pensando: como é que um pai aceita uma situação dessa? Uma criança chegando em casa com um produto que não é seu. Mas depois eu entendi: essa é a lei do mundo, é a lei do mais esperto. Ai, meu filho é esperto, olha o que ele ganhou, olha o que ele conseguiu. Mas a palavra de Deus nos orienta a orientar os nossos filhos no temor do Senhor, que fale a verdade, doa o que doer, que seja honesto, mesmo que lhe pareça prejuízo. Amém? Não basta somente orar, você tem que ensinar, advertir, mostrar com seriedade que o assunto requer. No começo, você vai precisar rir um bocado, mas conforme você vai discipulando seus filhos, você precisa mostrar para eles a seriedade.
Você precisa, pai. Talvez os teus filhos já estão adolescentes, jovens, e talvez você diga, já está tarde demais. Não é tarde demais. Assuma a tua responsabilidade. Instrua os teus filhos no temor do Senhor. Estabeleça princípios para eles, junto com eles. Não deixe o teu adolescente ficar dormindo até meio-dia. Coloca limites. Seja responsável. Você está formando um futuro marido. Você está formando uma futura esposa. E você que ainda não tem filho, você está sendo privilegiado de receber instrução, sabe, de ter um direcionamento. Você que já tem filho, que já é casado, você pode pegar esses direcionamentos e aplicar na tua vida. Amém? Você que tem filho jovem, adolescente, e não pratica isso, é hora de começar. Comece tendo uma conversa franca com eles. Começa pedindo perdão. Começa se humilhando. Começa reiniciando. Restabeleça um compromisso de caminhar juntos. Amém? O jovem que pretende ter um bom casamento precisa ser orientado. Precisa ser responsável. Precisa ter intimidade com Deus. Precisa ser responsável nas suas atividades. Amém? Uma família bem-sucedida não acontece por acaso. É preciso se posicionar e dizer para si mesmo: eu não vou casar com qualquer pessoa. Eu falei na última vez que eu estava ministrando aqui, principalmente as jovens, as moças que são aplicadas, que são dedicadas, que estudam, que valorizam o estudo, que se qualificam. Mas dá uma tristeza no coração quando eu vejo uma jovem tão capacitada, tão abençoada, entregando seu coração para qualquer pessoa, só porque o cara é bonito, só porque o cara é, aparentemente, só porque está apaixonada. A paixão nos engana. Estabeleça princípio, porque os princípios vão te prevenir, vão te guardar. Amém? Não entrega o teu coração para qualquer um. Estabeleça princípios. Nenhum casamento tem garantia de durabilidade. Nenhum casamento tem garantia de satisfação, se Deus não é levado a sério. Se você está doido para casar, não deixe de dar atenção porque a Bíblia diz sobre casamento. Amém? Provérbios capítulo 19, 14 diz assim: a casa e a fazenda são heranças dos pais, aqueles que têm, né? Mas do Senhor vem a mulher prudente. Você entendeu? A mulher prudente, o homem prudente, o homem certo, a mulher certa, sabe de onde vem? Do Senhor. Não é dos padrões mundanos, vem do Senhor. Pratique o romance real. Quem já ouviu falar no romance real aqui? Você, papai, é um excelente instrumento para você. Leia, porque ele vai te dar embasamento, instruções para você iniciar essa construção tão importante na vida dos teus filhos. Pratique o romance real com teus filhos. Compre o livro, compre literaturas que ensinam, que instruam sobre casamento, sobre relacionamento. Você pode perguntar, como muitos jovens nos perguntam: como saber? Como eu sei que a pessoa é certa para mim? Como eu sei que esse homem é um homem de Deus para mim? Como eu sei que essa menina é uma menina de Deus para mim? Eu vou te dar algumas características, anota aí. Primeiro, verifique se ele respeita a Deus, se ele tem temor pelo Senhor, se ele é um seguidor de Jesus como você é. Você acredita que tem jovem que diz: não, pastor, não, meu líder, ela não é crente, mas eu sou, eu vou trazê-la para a igreja. Vai nessa, cabeçudo. É laço. A palavra de Deus diz que nós não devemos fazer associação
Nós somos filhos da luz, não devemos nos associar com as trevas. É julgo desigual e não tem a bênção e a aprovação de Deus. Sai fora, se ela não professa a mesma fé que você, se ela não caminha nos mesmos princípios que você, sai fora. Amém? Verifica se eles têm respeito pelos pais. É uma excelente característica para saber. O Cláudio Duarte conta uma história, o pastor Cláudio Duarte conta uma história que uma vez uma jovem chegou para ele e disse: pastor, eu encontrei o homem de Deus para a minha vida. Ele é bonito, ele é rico, ele é alto, ele é louro, tem os olhos azuis, ele é perfeito, mas ele tem um defeito. Aí o Cláudio Duarte: me conta então que defeito é esse? Ela disse: ele bate na mãe dele. O Cláudio Duarte disse assim: você precisa casar imediatamente com esse jovem. É sério, pastor, por quê? Porque a mãe dele tem que parar de apanhar e você tem que apanhar no lugar dela. Então, se essa jovem não respeita os seus pais, também não vai te respeitar. Veja se ele respeita as suas convicções cristãs. Vê se ele respeita os limites que você estabeleceu. Você é santa, pura no Senhor, tem princípios para a sua vida. Se esse camarada pode vir até pintado de ouro, como diziam nossos avós, mas se ele não te respeita, se ele não concorda com o que você estabeleceu, sai fora. Verifique quais os objetivos de vida. Verifica se ele tem futuro, ou se ele é um sem futuro. Verifique se ele é trabalhador, honesto, verdadeiro. Veja se os pais de ambos concordam. Outro dia um jovem veio falar comigo, prestes a casar. Eu perguntei: tu já foi ver com os pais deles? Já. O que eles falaram? Eles falaram que ela não está pronta para casar e que não é uma boa decisão. E aí, o que você acha? Se não é o próprio Deus falando para você? Precisa alguma coisa a mais? Se os próprios pais não estão de acordo, é um forte índice, é uma forte evidência. Você pode dizer: ah, mas essa lista é muito grande. É grande, é estreita, é longa, é difícil. Mas se você quiser abrir mão dela, fique à vontade. Ninguém pode te obrigar a fazer o que você não quer. Nada é obrigado. Mas lembre-se, a fila de divórcio está só aumentando. O mundo está se deteriorando. Porque pessoas não estabelecem princípios para a sua vida. Porque meninos e meninas jovens não estabelecem princípios na construção da sua família. E vão aceitando qualquer oferenda que o mundo vai mandando. Vocês estão entendendo? É responsabilidade, tanto sua como jovem, como adolescente, quanto nossa como pai, como líderes, te instruir. Mas a decisão é sua. Amém? Eis que coloco diante de você a bênção e a maldição, a vida e a morte. Você que escolhe. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Na construção de uma família, se você não chamar Jesus, o Senhor, se você não convidar a Deus para a base, para fazer parte, você pode estar trabalhando em vão. Você pode estar se qualificando em vão. Você pode estar procurando em vão. Se você não chamar, viu, pai, mãe, Cristo para o seu casamento, todas as tentativas que você tem feito podem ser em vão. Vocês estão entendendo? O meu desejo é que o teu casamento frutifique e glorifique a Deus. Eu quero te convidar a ficar em pé nessa noite.
apesar de que o mundo tem andado na contramão das verdades de Deus, nós somos uma igreja que prevalece, amém? A igreja do Senhor prevalece, amém? Nós estamos aqui defendendo os princípios da família, amém? Nós estamos aqui para dizer: a família é projeto de Deus, amém? Nós estamos aqui para nos comprometer com essa verdade, amém? Glória a Deus. Eu quero chamar os meus amigos, os obreiros que estão aqui. Eles são os construtores nessa noite. Não são só obreiros, eles são anjos do Senhor. Nós vamos ministrar sobre a tua vida, ministrar sobre a tua casa, amém? Sobre a tua família. Enquanto nós cantamos, você está com sua família, você está com sua esposa, você está com seus filhos aí? Eu queria que você abraçasse a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos. Diga para ele o quanto você ama. Diga para ele o quanto é importante. Faça compromissos, faça conserto. Peça perdão. Diga para ela assim: me perdoa, porque eu sou muito chato. Diga para ele: me perdoa, porque eu sou chata demais, eu sou uma tagarela demais. Me perdoa. Diz assim, faça um compromisso, diga assim: vamos nos perdoar pelo estresse que um causou pelo outro. Peça perdão para os seus filhos. Faça compromisso com eles. Diga: me perdoa que até hoje eu não dei atenção para essa área tão importante, mas que agora eu quero assumir um compromisso com você. Essa é uma excelente oportunidade para você fazer algo diferente. Levar a tua família para tomar um sorvete, um açaí, comer uma pizza, reiniciar, amém? Ou então ir para casa, colocar um filme, chama a família e discutem sobre o que você ouviu aqui. Enquanto nós cantamos, nós queremos orar por você. Por favor, não pare de conversar. Olhe para a pessoa que está do seu lado, se você está aí com sua família, com seu esposo. Aproveite esse momento, amém? Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda tua graça e te dê paz. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Nós te apresentamos cada família aqui nesse local. Nós declaramos a bênção do Senhor sobre cada lar representado aqui. Nós declaramos, Senhor Deus, na vida dos jovens que ainda vão casar. Nós declaramos casamentos bem-sucedidos. Eu quero declarar sobre a tua vida que você não vai errar nessa escolha, que Deus vai te dar sabedoria, que você vai casar com a pessoa de Deus, em nome de Jesus. Eu quero declarar sobre os casamentos nessa noite, independente de que fase você esteja. Eu declaro o fortalecimento do Senhor para o teu casamento. Eu declaro sobre a tua vida, a tua família, prosperidade da parte do Senhor. Eu declaro sobre a tua casa as bênçãos do Senhor, em nome de Jesus. Eu declaro sobre os filhos, os pais nesse lugar. Se na tua casa os teus filhos estão em desobediência, estão rebeldes, eu declaro que a salvação, a reconciliação da parte de Deus se manifeste na tua casa, em nome de Jesus. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Eu declaro que a bênção se derrame até 1000. Eu declaro sobre a tua casa que não haverá divórcios entre os teus filhos. Eu declaro essa maldição
Querido, eu quero te dizer que quando você se levanta em prol da família, quando você se levanta, independente da situação que você esteja, que você se levanta e diz: eu vou lutar pela minha família, eu vou lutar pelo meu casamento, você tem um aliado que é Deus, o idealizador do projeto chamado família. Ele é quem sustenta a família. E toda vez que você se levanta e diz: eu vou me levantar para defender a minha família, para caminhar em princípios, você está fazendo uma sociedade com Deus, amém? E a vitória é certa, independente do que você esteja passando, a vitória é certa, amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Aleluia. Nós vamos finalizar esse momento e eu quero dar a oportunidade para você que está aqui e ainda não recebeu o Senhor como seu Salvador, ainda não convidou Jesus para morar na sua vida. Saiba, querido, que uma construção, ela começa pela base, e a base de qualquer vida é convidar Jesus para fazer parte da sua vida. Tem alguém aqui nesse lugar que queira receber Jesus como seu Senhor e Salvador? Nós queremos orar por você, nós queremos te introduzir na família de Cristo. Tem alguém? Tem alguém? Amém? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Uma jovem está recebendo Jesus como Senhor e Salvador. Parabéns pela sua decisão, minha filha. Parabéns pela sua atitude. Saiba que é uma atitude muito importante que você está tomando hoje. Talvez a atitude mais importante, a decisão mais importante da sua vida. Sabe, queridos, é tão importante que ela está fazendo agora aqui, porque ela está chamando Jesus para fazer parte da construção da sua caminhada. É apenas uma jovem aceitando Jesus, amém? Glória a Deus. Você pode repetir uma oração comigo? Amém. Diga assim: Senhor Jesus, eu entendi e eu estou aqui porque eu estou te recebendo como o meu Senhor e Salvador. Diga: escreve o meu nome no livro da vida, faz de mim uma nova criatura, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, tua palavra diz que a festa no céu, toda vez que um pecador se arrepende. Então nós celebramos nessa noite, porque essa jovem te reconhece como Senhor e Salvador da sua vida. Que a partir de agora ela possa ter uma vida pautada no Senhor, a base de toda a existência. Pai, abençoa a vida dela, que ela, Senhor Deus, possa usufruir de todo o propósito que o Senhor escreveu para ela, em nome de Jesus. Parabéns, que Deus abençoe. Isso é só o começo. Olha para lá e vê a família que Deus te deu. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Você está bem? Feliz? Faça compromissos de abençoar a tua família, assumindo esses propósitos, estabelecendo esses princípios para a tua casa, amém? Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, não só agora, mas para todos sempre. E a igreja do Senhor diz: que Deus abençoe, querido. Tenha uma semana abençoada. Obrigado.